para LESP, resolvendo questões. Estudos para concursos, para LESP, resolvendo questões de direito constitucional. Direito constitucional. Eu devia fazer as questões de orçamento público. Eu devia fazer as questões de orçamento público depois. Bom. Deixa eu ver se tem algum conteúdo aqui na apostila especial. E não, só tem questões mesmo. Vamos lá, questão a constitucional está aqui no começo, certo? Questõezinhas. Vamos lá. Questõezinhas. Primeira, no Brasil, na Constituição Federal estabelece como fundamentos democracia, né? Questão de fundamentos básico, um artigo 1 até a 4, fica misturando os objetivos com os fundamentos, com os princípios internacionais e trecos, né? Geoterrorismo e racismo também é internacional, princípio paz, cooperação entre povos e progresso da humanidade. Todos esses aqui são caras internacionais, princípios internacionais. Solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e racismo, também é internacional, princípio internacional. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária, se isso fosse aqui, isso aqui é objetivo. Erradicação da pobreza e redução das desigualdades, tudo isso aqui é legal. Dizer que isso aqui talvez seja um fundamento, mas isso aí é uma coisa que seria muito legal se fizesse. E o independência nacional e cidadania, dignidade dos estados, pode-se dizer que isso aqui talvez seja um fundamento, mas o principal aqui, ó, esse último aqui, ó, soberania e cidadania, dignidade da pessoa humana. Para se você diferenciar, se tiver soberania e cidadania, com certeza esse cara, tá? Porque esse é o principal treco dos fundamentos da se encontrar uma soberania e cidadania, você tem que olhar os fundamentos do Estado Democrático de Direito do Brasil. Se você olhar de que lance e encontrar uma soberania e cidadania, você tem que olhar, ler esse cara direto. Daí, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana os dignidades da pessoa humanas também às vezes cai só para te ferrar com as coisas de direitos, de dimensões de direitos, né? Bom, só isso foi um comentário, só aparecem, né? Daí com a de direitos humanos, eu acho que é a quarta dimensão, daí ela aparece, começa a aparecer em outros trecos. Bom, só isso foi um comentário só. Daí, de dignidade da pessoa humana é um direito, é um fundamento, valores sociais do trabalho também é um fundamento, e livre iniciativa, e o último, pluralismo político, que é a habilidade de ter vários partidos, sabe? Legal. Tudo isso aqui, ele também é aquele que eu falei que poderia ser, era o independência nacional, prevalência de direitos humanos e igualdade entre os estados. Mas por que que eu falei que poderia ser? Porque ele também é o treco de princípios internacionais, que foi que nem foi todos os outros, só que esse aqui é basicamente a mesma coisa, que ele é uma alteração, um extra sobre a soberania e o pluralismo político humanos. Obviamente é relacionado com a dignidade da pessoa humana. O igualdade entre os estados, ele é um outro treco para dizer sobre a soberania e o pluralismo político. E a independência nacional, obviamente a soberania com o cidadania. Mas isso é meio abrangente demais, né? Você talvez não concorde com essa relação que eu fiz. Próxima questão. Tem até essa. Tem.
Ah, forma de Estado, federação, pacto, responde à estabilidade, separação entre federativos, forma de governo é república, eletiva, que cria a eletividade, responde à estabilidade, a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário para todos os entes. Na União é o presidente da República, ele é o executivo, lá na União o legislativo é o Congresso Nacional, e no período de se tem ou não tem, né? O judiciário. E no judiciário é engraçado porque só há uma separação aqui no conteúdo de se tem ou não tem, né? O judiciário tem no conteúdo de União e o judiciário tem no conteúdo de Estado, mas não existe aqui, eles são julgados pelos judiciários indo no Distrito Federal, para o Distrito Federal e também não tem judiciário para os municípios. O que acontece é que eles são julgados pelos judiciários dos outros caras. O município é julgado pelo judiciário do estadual e o Distrito Federal, que é considerado município e estado ao mesmo tempo, ele é julgado pelo judiciário da União, entende? Daí, cada um dessa ativo, enquanto que no estado, que é o para esse concurso é representado por uma Assembleia Legislativa ou por uma Câmara. No município, ele é uma Câmara Municipal que representa o Legislativo, enquanto que no Estado, que é o para esse concurso aqui, é por uma Assembleia Legislativa. Enquanto que no Distrito Federal é meio engraçado, né? Deixa eu ver. Parece que se é uma Câmara Legislativa, ou seja, é como se fosse uma mistura entre o Câmara Municipal e o Peteco da União, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daí depois, a mesma coisa, é o repeteco do Poder Executivo, é o repeteco da União, né? Só que no nível, dependendo do nível hierárquico diferente. No prefeito, no município é um prefeito, que é o Poder Executivo, e nos estados ele é representado por um governador do Distrito Federal, já que ele é um governo, ele é um município de estado, ele é representado por um governador, já que ele é estado, né? E nos estados ele é representado por um governador. O regime de governo do Brasil é a democracia semidireta, que os povos escolhem representantes por meio de voto e eleição. Os fundamentos que estão Soci de Vaplo é a basicão de mnemônico de Soci de Vaplo, mas que eu não acho muito bom esse treco, mas so, como é que diz? Soberania. O valor do trabalho, não soberania. Soberania, cidadania, direitos humanos, né? O valor do trabalho e o pluralismo. Verbos objetivos. Verbo aqui muito ruim. Esse, essa, essa mnemônica aqui é muito ruim, cara. Verbos objetivos. Os objetivos, se você pode pensar nele como ações, né? Verbos de ações. Normas, são normas programáticas. Coisas bonitinhas, tá? Depois tem as relações internacionais, que são princípios também. Normalmente são colocadas juntos como você viu lá, não pode. Na verdade, as questões de princípios internacionais são engraçadas, porque elas normalmente são colocadas juntos como você viu agora, são usadas como alternativas erradas nos trequinhos, e quando vai uma questão de relação internacional, ela pergunta mais do parágrafo único lá, que é o objetivo final do. Relações do parágrafo de relações internacionais. No parágrafo único tem um objetivo final que é a evolução da América Latina. É isso. É muito interessante. Próximo questão. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, expressamente previsto no artigo 5 da Constituição da República. Isso quer dizer, volta aqui. Direitos. É correto afirmar o quê? Que é livre. Livre? Livre. Isso quer dizer, volta aqui. Direitos e deveres individuais e coletivos. Livre. Livre. Ah, ele está falando do artigo 5. Achei que estava falando dos fundamentos ainda, mas é do artigo 5, daí complica um pouco, porque tem mais de 50 coisinhas, né? É correto afirmar que ele fala do treco artístico, trabalho, de livres, normalmente ele fala de trabalho ou ele fala de artístico, né? Do treco artístico. Ou ele fala do treco artístico, trabalho ou do treco de opinião, né? Aquela coisa de é livre ou a expressão de opinião, é vedado o sigilo. Normalmente as questões. Deixa eu ver agora. A expressão de atividade intelectual, o problema aqui é que
Claro, desde que haja licença prévia de autoridade competente, não é necessário a licença prévia de uma autoridade competente. O problema aqui é que, claro, existe a expressão de atividade intelectual, artística ou científica, só que existem trabalhos específicos para cada dessas coisas. Daí é o de contador, entendeu? Mas é livre, só precisa ter para certos trabalhos, entende? Tipo, um contador que quer fazer auditoria, ele tem que ter, se inscrever, ter a licença de contador, entendeu? Mas é livre, ele só precisa ter licença. Quem não importa, qualquer um pode ter, né? Mas daí, e também tem aquela coisa do jornalista não precisar ter a faculdade de jornalismo, esse tipo de coisa, né? O problema aqui é a- restringir a pessoa à sua atividade, eu acho que estou dando local nessa questão. Próxima, o excelente, ou seja, uma pessoa vai te dar, pode escolher se você pode trabalhar nisso ou não, entende? Não, eu acho que eu tô, na verdade, eu acho que estou dando local nessa questão. Próxima. O exercício de qualquer trabalho é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, certo? Independentemente de qualificações profissionais que ele exigir. Olha, esse aqui é o que eu estava falando antes, né? Fala, a locomoção no território nacional é livre, certo? Em termos de licença, o segundo, não há essa coisa de qualificações, precisa de qualificações, na verdade, do trabalho. O terceiro fala, a locomoção no território nacional é livre, certo? Em termos de paz, pode qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E isso está completamente certo. Crença religiosa é livre o exercício, isso está certo. O pensamento sempre metido no anonimato. Esse, como eu falei agora há pouco, é verdade, no anonimato, essa aqui está errada. E o último, o exercício de direitos por motivo de crença religiosa é livre o exercício, isso está certo. O de convicção filosófica ou política, isso aqui também está certo. Daí ele fala um salvo. E não existe salvo. É totalmente livre qualquer tipo de esses direitos aí, ou crença religiosa, ou o que você quer fazer, direitos de crença religiosa ou convicção filosófica, a menos, só tem um porém. Mas não está escrito na Constituição, que é esses direitos aí, ou crença religiosa louca que você quer fazer, seja contra os direitos humanos. Imagina que tem uma crença religiosa lá que quer fazer sacrifícios, ou, sabe, cara, de cumprimento de obrigação legal, ou suicidar, sei lá, umas coisas loucas. Mas isso não está escrito e não vem em casos em questões de concursos, né? Bom, sabe, cara, de cumprimento de obrigação legal a todos imposta. E é totalmente garantida da ICMSA, então eu falei errado, a razão disso aqui está errada. A razão de ser principal é que nunca pode é totalmente garantida a liberdade de crença religiosa da pessoa. Não, e mesmo que fosse a pessoa for imposta uma obrigação legal, ela pode usar o seu exemplo mais usado e simples é o trabalho militar. Normalmente a pessoa pode usar, ela pode usar a sua crença religiosa, ou sua convicção filosófica ou política para se recusar as pessoas e o jeito delas. Então ela, mas só que isso a lei deixa livre, né, o pensamento das pessoas e o jeito delas. Então ela permite isso. Só que ela não é sem os pagamentos que ela tem que a pessoa ainda tem que contribuir para a sociedade. Então ela cria uma obrigação, uma contemplação, tipo a gente, né, se ela não fizer essa contemplação extra, ela está sendo agindo contra a lei, basicamente, como se fosse ela estivesse fazendo um crime. Tipo, né, a gente permitiu que você não fizesse o traquicho, mas você ainda não quer fazer, ajudar em nada a sociedade, nada a ver, meu. Você tá louco? Então, por exemplo, o exemplo que eu fosse de ajudar lá as pessoas lá no estado a trabalhar tipo por 2 anos como serviço voluntário, no serviço voluntário de ajudar lá as pessoas lá no estado dele, entendeu? Um serviço extra, bom? Mas nunca pode usar um trabalho, isso dá para explicar, mas ainda, por exemplo, o Treco nunca pode impedir o direito da pessoa de crença religiosa, e eu falei. Mas o serviço militar, isso aqui é mais, dá para explicar, mas ainda, por exemplo, a pessoa vai lá e vai lá no serviço militar, que eu falei. Mas o serviço militar, ele não pode fazer, que é uma obrigação legal, não pode fazer nada. Ela não pode fazer, obrigar o cara a perder a religião, daí legal nele, fazer tortura nele pra ele largar a crença religiosa dele. Não pode fazer essas coisas, isso é desumano, entendeu? Daí o cara ia lá, fazia as rezas dele, especiais, tá. Não tem nenhuma coisa louca aí não.
uma constitucional, né? A certas é aquela mesmo que eu falei, né? A colocomoção e você pode levar seus benzinhos. Procurador, próxima questão, é de remédio constitucional, né? Tá lá no final do artigo 5, né? Se você tentou obter um emprego de uma empresa privada durante a entrevista de seleção, foi dispensado pelo recrutador pelos registros nos arquivos de Secretaria Estadual de Segurança. Na verdade, eu não fiz essa questão, só que é uma questão que um professor comentou que eu estava vendo uma aula e eu vi. É assim. Sob a alegação de existirem registros nos arquivos de Secretaria Estadual de Segurança Pública relativos à pessoa que o desabonavam. O que, que é isso quer dizer? Existem informações. Informações do quê? No servidor público. Informações de a petição interessada à Secretaria de Segurança Pública que desabonavam. Eu não sei o que significa desabonavam, mas ferrou com ele, entendeu? Daí, em razão disso, ele requerer, mediante a petição interessada à Secretaria de Segurança Pública que lhe fossem disponibilizadas todas as informações existentes acerca da pessoa. E isso é total, completo direito dele, porque é uma informação pública, uma informação num... E tem um extra que ele só pode pedir o habeas data para ela pelo habeas data. Daí, mas olha o que diz no final. O que quer dizer, e tem um extra que ele só pode pedir o habeas data para informação sobre ele. Normalmente você pensaria que ele já faria apresentando a primeira parte, porque ele foi negado. Ele foi negado. E isso não pode. Ele tem que. Já que foi negado, ele pode fazer um habeas data. Tipo, normalmente você pensaria que ele já faria apresentando a primeira parte, mas não. É só ele fez uma petição e foi negado. Daí o que ele faz? Ele tem um remédio constitucional de pedir um habeas data para conseguir essa informação. Daí ele fala: a medida de informações requerida por José e você tinha que escolher habeas data, mandado de segurança, ação de exibição de documentos, que não existe. Daí essa aqui é engraçada, porque é cautelar em caráter antecedente. Claro que não é nenhuma dessas aqui, é uma desses remédios habeas data, mandado de segurança. Daí essa aqui é engraçada, porque no professor tinha mudado a questão um pouquinho para ferrar com a gente. Era assim, ele colocou lá no meio um treco de certidão. Daí o que que é a certidão? A certidão é um tem direito, você é um direito seu, é um direito da pessoa, tipo certidão de nascimento e treco. E a emissão de certidão da pessoa que ela tem direito, você tem que fazer um habeas, um mandato de segurança, entende? Um mandato de segurança para conseguir essa certidão, porque ela é o seu direito líquido e certo, que não tem norma que está sendo recusado o seu. Deve você fazer um mandato de segurança. Mas, no caso lá, era só uma palavra certidão só essa data. Bom, vamos lá pensar no mandante de segurança, mas, obviamente, isso aqui tudo está falando aqui que ele só precisa de informação dele mesmo, ele precisa fazer um remédio de habeas data. Bom, vamos lá ver o gabarito. Objeto, sujeito ativo, sujeito passivo, gratuidade de advogado. Não sei por que ele está falando disso, mas interessante. Porque está tudo escrito em. Tá tudo. Sujeito ativo, sujeito passivo. Ah, entendi agora. Tá, o gabarito tá falando que tem uma P. Eu não estava entendendo porque tá tudo escrito em. Tá tudo. A droga tá tudo escrito em siglinhas, né? Daí você tem a sigla HC, que é habeas corpus, mandado de segurança complementar, mandado de segurança individual. O coletivo, quer dizer, não é complementar, é coletivo. Porque mandado de segurança, que pode ser. Depois tem o mandato de injunção, o habeas data, sindicato, sabe? É uma das questões mais que mais aparece quando fala de sindicatos. Tipo aquelas que ele pode fazer, né? Depois tem o mandato de injunção, o habeas data e o último, que é a ação popular, que é o que menos cai de todos. Daí todos eles estão com base em um inciso, tá? De todo mundo. Tá aqui, ó, LXV, LX 60, 5, 60 e 5, 6, 7, 8. Isso. Até 68 para frente, né? 70, 68 e sujeitos passivos, o que significa que são essas pessoas, assim como seis mandatos, seis remédios constitucionais. Daí, depois disso, separa entre os sujeitos ativos e sujeitos passivos, o que significa que são essas pessoas, são quem pode mandar, quem pode fazer esse pedido desse remédio. Essa separação. Uma separação óbvia para só direito de te prender. Daí o habeas corpus. O habeas corpus é a proteção do seu próprio corpo, ou seja, é quando alguém prende você
prende você sem ter direito de te prender. Daí a pessoa que pode pedir o habeas corpus é a própria pessoa mesmo, uma pessoa jurídica que protege ele, ou seja, um advogado, ela pode pedir, e daí ela vai se diferenciando em cada um proteger essa pessoa, entendeu? São duas pessoas que fazem isso, o pessoa jurídica ou a própria pessoa. E daí ela vai se diferenciando em cada um dos remédios constitucionais para cada um. Por exemplo, o mandado de segurança coletiva, obviamente, não é feito por uma pessoa individual, ela é feita por uma própria pessoa jurídica, que seria o sindicato. Mas ela não chama, o sujeito ativo não é chamado como pessoa da. Essa entidade de classe tem que existir pelo partido político, ou sindicatos, ou uma entidade de classe de associação. Mas para ele ser protegido, para ele mandar essa entidade de classe tem que existir por pelo menos um ano. Essa é do habeas corpus. E uma pessoa física, que é a própria pessoa que é individual, pode ser feito pela própria pessoa jurídica, por uma pessoa jurídica, do mesmo jeito que da outra, do habeas corpus, e uma pessoa física, que é a própria pessoa que está sendo o seu direito está sendo trecos. Um mandato de injunção também pode ser feito por uma pessoa jurídica e por uma pessoa física, ou uma exata pessoa física e pessoa jurídica também, no mesmo esquema de sempre. Enquanto que a ação popular é feita pelos cidadãos. O que eu quero dizer é que a ação popular, um exemplo é assim, sendo sendo afetada pela coisa pública que está sendo acontecendo. Um exemplo é assim, vamos imaginar situações de calamidade pública. Imagina lá que foram lá recentemente. Aí o que aconteceu? Teve um monte de recentemente uma calamidade pública de chuvas em um local aqui no, na cidade, perto da cidade de São Paulo. Daí o que aconteceu? Teve um monte de pessoas morreram, teve pessoas desaparecidas e tudo. Daí o que aconteceu? Imagina que aconteceu logo depois disso, tiveram várias ações populares, não, tipo de coisa é que o Estado arrecadar dinheiro e mandar pessoas para lá o mais rápido possível para ajudar, né? Daí um dos problemas dessas tipos de coisa é que o Estado, o governador do Estado, os projetos que eles fazem, eles só demoram pra caramba para fazer alguma coisa, né? Bom, começasse a construir um trecho aqui nessa situação, o governador lá do local, ou quer dizer, o prefeito, fosse lá e pedisse para fazer começasse a construir um treco um treco que obviamente ia prejudicar aquele município, isso, e o treco ia lá, obviamente isso seria uma idiotice fazer, né? Mas o carinha ia lá querendo votos, ou sei lá, ia tentar fazer isso, e o treco ia lá, fazia o legislativo, ninguém percebeu nada errado, ou sei lá, compraram votos, né? Sei lá, fizeram todas as coisas ruins. E daí, quando finalmente ia começar o treco, a população percebeu, meu Deus, seriam afetados. Uma pessoa meu. E daí eles vão lá e fazem uma ação popular, todos os cidadãos. Ou mesmo, como eu disse, não precisa ser os próprios cidadãos que seriam afetados. Uma pessoa lá um auditor ou um contador lá que ficava verificando essas coisas. Ele descobriu esse projeto de lei loucão que iam fazer. E daí ele falou, meu Deus! E daí ele faz uma ação popular, comunica todo mundo. Cara, não pode deixar aqui. Próximo ponto da tabelinha seria um sujeito passivo. Então informa todo mundo do lado do município e pá! Começa uma ação popular, entendeu? Engraçado ficar falando disso, né? Daí, próximo ponto da tabelinha seria um sujeito passivo. Qual é o sujeito passivo? Na verdade, eu não tenho a menor ideia do que é agente passivo. Eu só vou ler o que está escrito na tabela. Agente passivo, acho que, lendo aqui o que está escrito na tabela, eu acho que é contra quem que é a pessoa que vai receber o remédio, entendeu? Sujeito passivo do... Ah, esse aqui tá certo. O habeas corpus. Não, eu tô loucão aqui. Não sei o que eu tô falando. O sujeito passivo o mandato de injunção é o mandato de segurança é uma agente pessoa jurídica no exercício do poder público ou autarquia pública. O mandato de injunção o sujeito passivo é o Congresso Nacional, ou seja, o mandato de injunção é uma pessoa. Isso aqui, só de ler isso aqui me lembrou direitinho que eu estava meio que usar fazer os seus direitos. O mandato de injunção é para coisa de lei, sabe? É quando tem uma norma que não está deixando você seguir os seus direitos, usar, fazer os seus direitos.
corretamente, entende? Daí, já que é para alterar alguma norma, tipo, criar uma norma ou tentar alterar alguma norma, você vai mandar de segurança para impedir essa norma no Estado, Distrito Federal ou município, eles daí os seus direitos. Daí o que você faz? Você vai mandar de segurança para impedir essa norma seja lá, senão ela vai afetar os seus direitos, entendeu? Daí, já que é uma norma, o que que vai alterar normas? O poder legislativo. Ou seja, a pessoa de direito passivo, que é uma unidade seguramente injusta, tem que fazer, é contra o Congresso Nacional, que é o poder legislativo. Tipo, agora há pouco nas carinhas do poder legislativo, quando a gente está falando dos fundamentos, é, você tem que falar contra o Congresso Nacional, que é o poder legislativo da União, contra a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo do Estado, contra a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é o poder legislativo do Distrito Federal, e com a entidade administrativa ou a entidade privada. Depois, o sujeito passivo da habeas data são o próprio órgão que está com essa informação, com a entidade administrativa ou a entidade privada que tem a informação, o banco de dados, sabe? Depois, a ação popular, ela é contra uma autoridade pública, ou seja, pode ser uma ação popular contra o prefeito ou contra o particular também, de gratuidade de advogado, não tenho a menor ideia por que está aqui, mas está fazendo uma obra lá no local, sabe? Daí existe. Na tabelinha aqui tem um treco de gratuidade de advogado, não tenho a menor ideia por que que tá aqui, mas vamos lá. O habeas corpus é grátis? Ah, entendi. Essa coisa de gratuidade de advogata basicão de grátis, tá? Treco de grátis ou não grátis. Tem sim, tem trecos que são grátis, tem trecos que não são grátis, tá? E os que são grátis é o habeas corpus e o habeas data basicão de grátis, tá? A ação popular também é grátis, só que ela só se você não tem má fé nessa grátis. O mandato de segurança coletiva também não é grátis, tá? O mandato de injunção, o mandato de segurança não é grátis. O mandato de segurança coletiva também não é grátis, tá? E o mandato de injunção também não é grátis. Interessante, eu achei que todos eram grátis, mas é a maioria deles. Bom, depois tem um teco de advogado. O habeas corpus não precisa de advogado. O mandato de segurança aumentar e fazer raciocínios. Mas trata também precisa de advogado, parece. Interessante. Bom, finalmente terminou essa tabela, que demorou, sei lá, uns 2 minutos para terminar de comentar e fazer raciocínios. Próxima questão é sobre uma coisa da Constituição. Fala para falar alguma coisa certa. Daí você lê os trequinhos e só fala são a proibição do trabalho noturno a menores de 18 anos. Percebe que basicamente está falando dos direitos das pessoas. Bom, é proibido, a Constituição prevê que é proibida a proibição do trabalho noturno a menores de 18 anos. E isso está certo. Menores de 18 anos não podem trabalhar trabalho noturno, tá? Menos que o cara esteja demitido a cargo do empregado. Obviamente, os seguros de acidentes não são a cargo do empregado, meu. A menos que o cara esteja demitido, que daí seria o INSS, são a cargo da própria empregadora, meu. Nada a ver. Segundo, apenas educação e saúde. A religião é direito social. Tem um monte de direitos sociais, cara. Cara, tem muito direitos sociais. A educação é direito social, a saúde é direito social, o trabalho é direito social, a religião é direito social. Tem um monte de direitos sociais, cara. E só limitar esses dois, nada a ver. Distinção entre os direitos dos trabalhadores urbanos e daqueles assegurados aos trabalhos rurais. Esse aqui está errado porque não existe essa distinção. Basicamente, a lei fala alguns, alguns que só fala que são prerrogativas de direitos a todos os carinhas, daí coloca um monte de enumeração, depois nos parágrafos extras eles colocam alguns, que só alguns trequinhos são para algumas pessoas específicas. Tipo, o trabalhador doméstico só ganha esse aqui, a própria Constituição do trabalhador especial só esse inciso, esse inciso, esse inciso, esse inciso. Mas não existe a diferenciação no própria Constituição do trabalhador urbano e rural diretamente, tá? Então essa aqui tá errada. E o último fala duração do trabalho normal não superior a 40 horas semanais. Prevê que, na verdade, não prevê isso, não cria esse tipo de limitagens, né, do trabalho público, porque pode ser maior, não é 40 horas semanais, ele é 44 horas semanais, né, que é o básico. Esse aqui é uma das vantagens, né, do trabalho público, porque normalmente o trabalho público são 40 horas semanais,
40 horas semanais, enquanto que o proibição de trabalho de 18 anos. Normal, privado, são considerados 44 horas semanais. Bom, esse aqui tá errado o horário. O único que tá certo é o do proibição de trabalho de 18 anos. Corretinho. Daí vamos lá, verificando o gabarito. O segundo tava, a gente acertou, é a cargo do patrão, obviamente, o empregador. O terceiro não é apenas educação e saúde. O quarto é de 44 horas por de a decisão não está especificada, não está lá no treco da Constituição. E a duração de trabalho é de 44 horas por de 8 horas semanais, 44 por dia. Essa treco de superior de 40 horas é uma pegadinha por causa que é o normal para trabalhar, para as pessoas trabalharem no serviço público e se você olhar no edital, você vai ver que o horário do trabalhador é analista e técnico. Daí aqui tem uma tabelinha. Se você for lá e pegar um treco de saúde, normalmente vai ter lá umas 30 horas semanais ao invés de 40, né? Daí aqui tem uma tabelinha de explicação dos direitos sociais, né? Legal. Os direitos sociais são previdência social, infância, isso aqui é legal. Trabalho, transporte, saúde, educação, moradia, segurança, alimentação. Deixa eu ver se dá para criar separados. E lazer. E o lazer. O direito de lazer é um importante também, tá? Deixa eu ver se dá para criar uma mnemônica aqui. PPT, TT sem PP, TT sem sal. Quer dizer, dá para fazer um sem sal aqui, mas daí eu teria que fazer alguma frasinha com PP, TT. Que tal? A minha previdência social tá sem sal. Preprotratra. Que tal? A minha previdência social tá sem sal. A minha previdência social tá sem sal. Mó engraçado. Observação: os direitos sociais são basicamente direitos de segunda geração, né? Que às vezes caem nas drogas de questões de constitucional. São observação, elas são para a aduana brasileira naturalizada. Ora, essas são princípios de reserva do possível. Próxima questão. Suponha que Joana é brasileira naturalizada. Ora, essas questões os carinhas adoram. Elas caem bastante, só que eles adoram comentar elas. Apesar de elas não caírem muito, mas são engraçadas. Não de não caírem muito, na verdade, elas caem bastante, só que de homicídio, que resultaram na morte de Leonardo. Ah, esquece, nem vou comentar. Suponha que Joana é brasileira naturalizada e que após a naturalização ela praticou dois crimes de homicídio, que resultaram na morte de Leonardo e Sandra, ambos brasileiros. Cara, o básico é que sempre é esse caminho aqui, ó. Essa aqui é uma das bases, né? Bom, mas os professores querem ensinar droga de naturalização, né? O carinha praticar um crime para ser deportado, né? Bom, mas dessa vez eu não vou comentar, só vou responder. Não será extraditada e não será levada à prisão ou nela mantida. Não será extraditada, isso está certo. Não será levada à prisão ou nela mantida, isso está. Teria que ser presa, ela matou alguém. Só que ela está falando, isso está estranho. Quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Isso está certo. Quer dizer, obviamente ela teria que ser presa, ela matou alguém. Só que ela está falando, quando a lei admitir a com ou sem fiança, então ela poderia estar certa. A liberdade provisória por lei, que é claro, não existe outra liberdade provisória que não esteja admitida em lei, certo? Com ou sem fiança, então ela poderia estar livre, continuar livre por um tempo. Então isso aqui está completamente certo. Agora vamos ver os pontos. E aí, continuo comentando? Ah, vamos. Demora demais para comentar. Vamos pular. Só vou o gabarito se a gente acertou. E estávamos completamente certos. Agora vamos ver os pontos, outros pontos. A pena poderia ser extraditada por decisão do Supremo Tribunal Federal. E não pode. Isso aqui está errado porque ela não pode ser extraditada. Obviamente está errado porque todos os presos. Isso aqui não será extraditada, certo? Mas caso seja presa, ela não terá direito à identificação dos responsáveis pela prisão. Obviamente está errado porque todos os presos. Isso aqui não está necessariamente que estão mora em questão de preservação e a pessoa
que faz crime naturalizada. Ela é um direito social e cabe a todas as pessoas têm que estão no Brasil têm os direitos sociais, têm o direito aos direitos sociais e direitos individuais coletivos básicos, que um deles é a identificação de responsável por peso. Então, se tiver pena de banimento e um brasileiro normal, ela tá certinho. Não será extraditado após o devido processo legal e poderá sofrer pena de banimento. Isso está obviamente errado aqui. Basicamente, será? Não será. Está escrito será. Será extraditado. Tá? Bom, basicamente essa coisa aqui é de confundir as pessoas com essa extradição aqui. Basicamente, quando fala de extradição é crime político e treco, ou crime antes da naturalização. Mas aqui está a prerrogativa no próprio enunciado dizendo após a naturalização, que é crimes que foram antes dela ser naturalizada, pode ser extraditada. Ela virou brasileira. Ela é brasileira, a gente não extradita brasileiro, entendeu? Não importa o crime que ela fez. Só tem uma hipótese que é crimes que foram antes dela ser naturalizada. Se descobriram algum crime e depois investigaram, descobriram que ela estava fazendo crimes enquanto ela estava aqui no Brasil, obviamente de ser naturalizada, porque uma das prerrogativas mais importantes para a pessoa conseguir ser naturalizada é não cometer crime, né? Entendeu? Voltando à extradição. Sobre a extradição, apontando aqui no gabarito diz: brasileiro nato não pode ser extraditado, brasileiro naturalizado pode ser extraditado, mas só que são os critérios que eu acabei de falar. Com o crime do o próprio enunciado vai falar se é antes ou depois. E o crime de tráfico de drogas é uma exceção, que mesmo que for depois, normalmente a pessoa ainda pode ser extraditada. Depois disso, a única pessoa que pode ser extraditada é um estrangeiro, mas ele não pode ser extraditado por, entendeu? Tipo político, ou seja, um crime apenas de opinião, ou seja, a pessoa fala mal do governo onde ela trabalhava, entendeu? Que ela estava, entendeu? Um exemplo disso seria o locais da Rússia, China, né? Só exemplos. As pessoas vão lá e elas se sentem as pessoas falam mal dos governos dos lugares que elas moravam antes para tentar identificar, para tentar conscientizar as pessoas e dar fé em tradição. E não pode, a gente, os caras vão lá e tentam impedir que ela não fale mal delas, né? E daí elas pedem extradição. E não pode, a gente, o Brasil, eu não sei outros países, mas o Brasil não faz esse tipo de coisa, não. A gente não extradita por crimes de políticos, de ser extraditados por isso. Isso aqui é importante. A imutação de pena ou crime praticado no exterior no estrangeiro pode ser extraditados por isso. Isso aqui é importante por causa que, mas às vezes o próprio país dele, se um estrangeiro fez crime aqui no Brasil, ele é julgado pelo Brasil, entendeu? Mas às vezes o próprio país dele, por tipo, esse é um exemplo de um cara diplomata, ou um cara politicamente poderoso no estrangeiro, ele não quer ser julgado pelos crimes que fez, que é politicamente forte. Ele fez um crime lá de loucão. E daí o país dele para proteger ele, essa pessoa que é politicamente forte, tenta extraditar, entendeu? É basicamente isso. Julgado lá no próprio país dele, mas isso não é certo. Ele fez um crime aqui no Brasil contra os brasileiros, ele tem que ser julgado pela gente, entendeu? É basicamente isso. Mas estar para pedido de prisão no estrangeiro, tá? No mundo real, não cai no concurso, não tem nada a ver, tá? Pedidos de prisão. Também pode extraditar para pedido de prisão no estrangeiro, tá? Observação: quem julga é a STF, essas coisas de pode extraditar. Observação: quem vai fazer é o presidente da República, quem é que vai nos. Vamos só mais duas questões. É o próprio presidente da República que vai assinar. Próxima questão. Caraca, 37 minutos. Vamos só mais duas questões. A Constituição Federal, Lei Delegada, Lei Ordinária, Decreto Federal, Lei Complementar de Habilidade, as quais, entre outros, podem ser estabelecidos por meio de alternativas. A elegibilidade. Lei Delegada, Lei Ordinária, Decreto Federal, Lei Complementar e Decreto Legislativo.
Basicamente, ele está falando aqui de casos em que vamos colocar alguns estabelecimentos de, quando o cara fala de câmara, direito constitucional, algum tipo de cargo público, né? Mas ele está falando aqui de tratar direitos políticos. Direitos políticos nos casos de inabilidade. Daí, quando o cara fala de câmara, direito constitucional, casos de inabilidade de direitos políticos, obviamente estão falando dos cargos do Poder Executivo máximo e dos ministros, os deputados, prefeitos, governadores. Todos esses caras são tipo governadores. Ministros, governadores, prefeitos, governadores. Não. Ministros, deputados, prefeitos, governadores. Todos esses caras são tipos políticos, tá? Então, daí, obviamente, cada um tem um tipo de limitação. Na própria Constituição está escrito um tipo de limitação de ter que ser só ter 18 anos, só precisa de habilidades, ou uma limitação de idade. Daí, o vereador tem que ser só ter 18 anos, só precisa de 18 anos. É engraçado, é como se fosse uma escadinha de 35 anos. O presidente tem que ter 35 anos, o governador tem que ter 30 anos. É engraçado, é como se fosse uma escadinha, tipo, primeiro você vai lá, vira vereador, depois você vira prefeito, depois você vira ministro, depois você vira deputado, depois você vira... Que tipo de treco teria para presidente? Tipo, cada 4 anos você vai mudando de treco, com os critérios, né? Mas nesse aqui você tinha que falar que tipo de treco teria para você mudar, certo? Mudar os critérios, né? Mas o principal é que você quer mudar a Constituição, certo? Então, como é que vai mudar a Constituição da inegibilidade? Quer dizer, o básico de inegibilidade na própria Constituição, né? Você tem que mudar com uma lei delegada, lei ordinária, decreto, não decreto, lei. Lei que tipo? Lei delegada. E eu não tenho a menor ideia, tá? Então, essa aqui é uma das questões engraçadas que eu não tenho a menor ideia. Vou falar que é uma lei, tá? Não decreto, não decreto, lei. Lei que tipo? Lei delegada? Não, não pode ser uma lei que foi delegada. Lei ordinária é importante, mas não. Uma lei complementar, eu vou dizer que é uma lei complementar. Proteger a habilidade administrativa e a moralidade com exercício de mandato. Eu chuto essa aqui. Daí, acabou que acertou uma. Era a própria lei complementar. A base disso aqui é o artigo 14, parágrafo 9. Ó. Tudo o resto está errado, porque basicamente nesse enunciado, nessa questão aqui, nenhum dos enunciados. Eu disse que ia fazer mais duas, né? Essa aqui é a lei que estava sendo usada. Legal. Depois, eu disse que ia fazer mais duas, né? Só essa aqui é a última, então. Considerando o artigo Constituição Federal, do artigo 31, estabelece a fiscalização do município que será exercida pelo Legislativo. O que significa a fiscalização do Executivo Municipal é correto fazer as coisinhas para verificar se estão fazendo as coisas certas, né? Uma auditoria contábil, operacional e tal. Mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo Municipal é correto afirmar que... Correto afirmar o quê? O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos estados ou dos municípios ou dos conselhos dos tribunais de contas do município externo pelo poder legislativo municipal. Isso está certo. Basicamente, está falando aqui de poder executivo municipal, certo? Volta aqui. Mediante controle externo pelo poder legislativo municipal, mediante controle externo, certo? E pelo sistema de controle interno do poder executivo municipal, certo? Controle externo, interno, tá? Cada poder tem um controle externo, interno. Ele fala, é correto afirmar que o controle externo é feito por... Daí, quem é que auxilia? O controle externo, você tem que saber quem é o poder legislativo municipal. O poder legislativo municipal é a Câmara Municipal, até aqui está certo. Daí, quem é que auxilia? O controle externo é feito pelo próprio Poder Legislativo, mas tem o órgão de Tribunal de Contas que auxilia ele. No caso do municipal, obviamente, município, claro, se tiver, ou dos que auxiliaria ele fazendo as auditorias, as contabilidades, essas coisas, entendeu? O Tribunal de Contas. Só que daí ele fala ou do município, claro, se tiver, ou dos municípios, ou dos conselhos, que também, esse aqui eu já errei, por causa que eu não considerava conselhos, mas agora existe, ou de auxílio. Ou dos tribunais de contas dos municípios, que é um segundo tipo de tribunal de contas que não existia antes, mas agora existe. Onde houver. E é membro, cara, nada a ver. O parecer prévio, o controle externo da Câmara Municipal será exercido pelo membro do Ministério Público. Nada a ver, né? O controle externo não é exercido por membro, cara, nada a ver. O parecer prévio sobre as contas do prefeito pelo órgão, parecer é um trabalho, certo?
Então, ainda não dá para dizer que isso aqui está errado, vamos continuar lendo. Emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito, deve anualmente prestar. Olha aqui, ó, isso aqui está certo até aqui. O parecer prévio é um tipo de documento que é feito por um poder legislativo do ente que está falando aqui. Competente, normalmente o Tribunal de Contas, que manda para o Congresso Nacional, quer dizer, não, para o controle externo, para o poder legislativo do ente que está falando aqui. Continuando, tá. Perfeito. O prefeito é o chefe do poder executivo municipal, certo? Anualmente prestar. Ele tem que prestar, ele tem que. Daí essa coisa aí, avaliadas pelo Tribunal de Contas, que eles vão emitir um parecer prévio, entendeu? Daí deixará de prevalecer por decisão de maioria simples dos membros da Câmara Municipal. Daí essa coisa de maioria simples é o por maioria simples, basicamente tem dois tipos de coisas nessa coisa de decisões da Câmara Municipal. É, deixa de prevalecer por maioria simples ou ser prévia é necessário uma maioria de 2/3 cada uma é para um tipo de decisão diferente. E o parecer prévio não é uma delas. O parecer prévio é necessário uma maioria de 2/3 do uma maioria de 2/3 ou uma maioria absoluta da Câmara para os municípios ficarão durante 30 dias e deixar de prevalecer esse parecer prévio que fez, tá? Próxima. As contas dos municípios ficarão durante 30 dias anualmente à disposição de qualquer. É por causa que as contas municipais poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Esse aqui está errado. Mas por quê? Porque está errado, se parece tão certo. É por causa que as contas municipais ficam expostas lá para o controle das próprias pessoas, né? A gente vai lá e olha as questões esse limite aqui é muito pouco. Na verdade, fizeram para ver se eles gastaram coisas bem ou se estavam fazendo malcatruas. Bom, não fica por só 30 dias. Esse limite aqui é muito pouco. Na verdade, ficam por 2 meses, 60 dias. E ficam normalmente assim, à disposição de qualquer contribuinte, né? Que qualquer contribuinte é a mesma parte falar de cidadão, todo mundo, para exame de apreciação, que é a gente verificar a facultada a criação de tribunais com a legitimidade. Pode sim, nos termos da lei. Daí, isso aqui está errado só por causa do data, o resto está tudo certo. E o último é a facultada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais para municípios com menos de 300 mil habitantes. E esta aqui também está na Constituição, está certinho. O problema é a facultação de criação e a quantidade. Total, criar um tipo de órgão que fica torna inviável ou apenas um desperdício total criar um tipo de órgão de contas especializado em criação de contas para um município com uma quantidade de habitantes que está na própria Constituição. Por quê? Porque com essa quantidade de habitantes, obviamente, esse local não vai exigir dinheiro, sabe? Então, significante o suficiente para ter, ter que ser necessário identificar roubos de dinheiro, sabe? Então, isso aqui, 300 mil habitantes, eu acho que é demais. Eu acho que era tipo 10 mil habitantes, 100 mil habitantes, nada a ver com 300 mil habitantes. E acabou que era primeiro. Mas eu tenho umas questões aqui que na verdade era mais eu criando uma desculpa para ela ser errada, né? Vamos lá. E acabou que era a primeira, tá certo, acertamos. Com base no artigo 31, né, que a gente falou lá no treco. E não é facultada a criação. Parece que era o teco de decisão da Câmara Municipal para deixar de prevalecer, eu acertei, era 2/3 mesmo dos membros. E não é facultada a criação. Parece que era obrigatória a criação. Na verdade, faz sentido. Tipo, a análise que eu estava fazendo não teve muito a ver com essa coisa. Tipo, eu expliquei outra coisa, mas obviamente eu tenho que fazer um tribunal de enunciado, né? Obviamente, se um treco tem mais, tem 300 mil caras, obviamente eu tenho que fazer um tribunal de contas, né? Ih, não tem não. Tchauzinho. Aqui tá escrito faculdade. Mas obviamente que é obrigatório. Agora deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Não. Ih, não tem não. Tchauzinho. Só vou ler o gabarito da próxima questão.
suponha que o Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo, convocou o plebiscito da competência. O Congresso Nacional tem a Constituição Federal, é correto afirmar que o Congresso Nacional. Se lembra que o Congresso Nacional é o poder legislativo da União, tá? O que era correto afirmar é que detém da competência, o Congresso Nacional detém a competência exclusiva para convocar plebiscito.